pelo poder sobrenatural da sua palavra, criou o mundo uma vez, o criará novamente e de igual maneira com seu poder sobrenatural. De fato, sem esse último ato de criação, todos os anteriores seriam inúteis. Os novos céus e a nova terra são o ponto mais elevado das promessas de Deus para nós. O programa Lições da Bíblia está começando. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro 3:13. Tema da semana: recriação. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É sempre um prazer nos encontrarmos aqui nesse espaço para abrirmos a palavra de Deus e retirarmos dela lições especiais. Hoje é o último programa desta temporada inicial do ano de 2013. Foram 12 semanas estudando o tema das origens. Como foi importante entendermos um Deus criador, como Ele deseja que vivamos nesta terra e entendermos também o que Ele fará ainda com relação à sua recriação neste mundo de pecado. Foi realmente um privilégio muito grande, crescemos espiritualmente. Hoje, a 13ª semana, nós vamos estudar sobre esta recriação de Deus, o cuidado de Deus em restaurar este mundo que hoje está degradado pelo pecado, numa nova terra, um novo céu, uma nova terra, promessas maravilhosas da parte de Deus. Aqui no programa, na bancada do programa Lições da Bíblia, dois amigos estão retornando ao programa. Os pastores José Santos. Mais uma vez, pastor, é um privilégio recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor, o prazer é meu e poder recapitular ou estudar esse tema tão aguardado, tão especial. Que bom, o privilégio é nosso. O pastor José Santos está representando aqui toda a região sul do Brasil. Ele trabalha em Curitiba, responsável por algumas áreas especiais, né? A parte de mordomia cristã, saúde, ASA, o que seria ASA? Reavivamento e Reforma ASA. O que seria ASA, para os nossos amigos entenderem? A parte social da nossa igreja, a parte solidária, aquela parte em que a assistência, o acompanhamento, pessoas que precisam de ajuda, é a parte solidária da Igreja Adventista. Essa é uma sigla, né? ASA, significa? Ação Solidária Adventista. Ação Solidária Adventista, maravilha. Que bom, pastor. Olha, aqui representando esta bonita região do Brasil, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito bom. É um prazer, um privilégio. Que bom. Nós também temos o privilégio de receber o pastor Lucas. Pastor Lucas, ele representa aqui uma região muito especial também, ali desta região sul do Brasil, especialmente o norte do Paraná. Não é, pastor Lucas? Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Lições da Bíblia. Pastor, é um privilégio nosso estar com vocês, para a gente juntos, pastor Santos, pastor Lanza, desvendarmos um pouquinho mais do plano de Deus para a nossa vida. Que bom. O pastor Lucas Modesto de Araújo, também ele trabalha numa área muito especial, a área da evangelização, o evangelismo, ali da parte norte desse bonito estado do Paraná. O nosso abraço a todos os amigos aí dessa região norte do Paraná e a todos os amigos dessa região sul do Brasil, representados aqui pelos amigos que estão comigo à mesa. Hoje, o tema especial, meus amigos, e nós precisamos entender muito sobre ele, que é o último desta temporada inicial de 2013. O tema é recriação. Vamos entender um pouco mais sobre esse importante tema, mas para isso vamos orar para começarmos o estudo. Pai querido, por favor, mais uma vez, ilumine a nossa mente para entendermos a Tua vontade. Amém. E esse assunto tão especial, a Tua nova criação, que farás em breve a este mundo por Jesus. Amém. Amém, sim. Você ouviu na abertura do programa justamente o texto que foi o motivo e será o motivo
de estudo aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. O texto é a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 13. Diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Isso é sinal de que Deus, então, ele vai recriar este mundo, pastor Santos? É isso que entendemos pelo texto? Exatamente. E é uma esperança que nós temos e aguardamos isso com muita ansiedade. Um novo céu e uma nova terra. Deus criou, Deus que cria e Deus criará. Ou seja, aqui morte, lá vida. Aqui pecado e lá justiça. Que maravilha, hein? Pastor Lucas, também a sua visão sobre esse texto maravilhoso, essa promessa de restauração. Pastor, só de parar e pensar que nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá o pranto, a dor, a morte. O meu coração se enche com o senso de urgência para habitarmos muito em breve nesse lugar. Como o pastor acabou de comentar, o mundo que vivemos é isso, é pecado, é tragédia, é sofrimento, morte. E nesse novo céu, nessa recriação que Deus tem preparada para nós, será tudo perfeito. Coisas que nós nem imaginamos, viveremos no céu, com certeza, muito melhor do que temos hoje aqui. Exatamente como foi lá no passado, né, pastor Santos? Como quando Deus criou o mundo perfeito e após o pecado, essa degeneração toda, essa degradação, apesar do nosso mundo ainda ter belezas naturais maravilhosas, ele ainda nem chega próximo daquilo que foi o paraíso, e a promessa de Deus é a restauração como era lá no original. Promessa especial de Deus, né? Aparentemente, pastor, parece uma utopia, porque o que nós conhecemos é isso aqui. E quando você começa a analisar o que poderá ser o céu, toda a base que você tem é isso aqui. Então parece tudo muito utópico, por isso que alguns acreditam que vamos ficar lá andando de um lado para o outro, como abordamos no estudo anterior, vestidos de branco, tocando harpinha, né? Porque você não consegue imaginar como vai ser isso. É algo que na cabeça do homem ele não consegue imaginar. É verdade. Fica tudo muito utópico, talvez, quem sabe, não sei. E é nesse ponto que entra a fé, não é, pastor Lucas? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E em tudo na vida de um cristão, e você que nos acompanha sabe que para você agradar a Deus, você precisa obedecê-lo, precisa manifestar fé naquilo que ele diz, e nós temos fé. Para isso, temos que ter fé que Deus, assim como ele teve poder para criar no início, ele teve poder para resgatar a humanidade na morte de Cristo, terá poder também para recriar esse mundo, não é? Tudo que nós sabemos é que será muito melhor. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 2,9, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pegue o que você tem de melhor em nosso planeta. Os relacionamentos, os lugares maravilhosos. Eu nasci em Foz do Iguaçu, uma cidade que tem belas cataratas, belezas naturais exuberantes. Pegue o que nosso mundo tem a oferecer de melhor. O que eu tenho a dizer é uma coisa: o céu, a vida eterna, é simplesmente muito, muito, mas muito melhor. Então, não vale a pena corrermos o risco de ficar de fora dessa salvação, da vida eterna, desse momento final de recriação, que será também o fim da história do pecado neste mundo. Porque tem um detalhe também, pastor Santos, uma coisa que a ciência e a Bíblia têm em comum, e elas concordam plenamente entre si nesse aspecto, é de que a Terra, como nós a conhecemos hoje, ela não vai durar para sempre, não é? Porque nós temos riquezas que são, recursos que são esgotáveis, estão se acabando, a água está se contaminando, teremos problemas relacionados à energia, à manutenção da vida, à alimentação para todos os seres humanos em breve, se essa degradação continuar. Então, há uma concordância, pelo menos básica, de que a Terra terá um limite, né? Chegará a um limite. Segundo eles, a mesma força fria, sem sentido, que criou a Terra, será a mesma força fria, sem sentido, que vai acabar com ela. E nós somos beneficiados pelo fato de acreditarmos que não é bem assim. Não foi uma força fria sem sentido, não foi obra do acaso. Tem uma mente poderosa, maravilhosa por detrás de tudo isso. Um Deus que criou, e ao terminar ele então diz:
tudo é muito bom. Esse mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que vai recriar. E algo que me toca muito, pastor, é que o maior milagre que Ele pode fazer na vida de um ser humano é recriar o coração, criar um novo coração. Ele é o Deus que criou, é o Deus que cria e é o Deus que vai criar. Tudo se encontra nas mãos dele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador. Será de fato um novo começo, né? Com certeza. Eu gosto muito do texto que nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 21, porque realmente é o momento final ali, o fechamento deste livro, quando João, ele deixa ali promessas maravilhosas, né? A nossa certeza da recriação dessa terra está baseada também nesse texto do Apocalipse que diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. De acordo com esse texto, Deus vai recriar este mundo, e será assim como se fosse a capital do universo, porque Deus vai morar aqui, o trono de Deus descerá para esta terra. É essa a promessa da Bíblia, pastor Lucas? Com certeza. Nós tivemos a desventura de sermos o único planeta, a única localidade do universo que conheceu o que nós chamamos de pecado. Todos os seres celestiais estão expectantes, olhando para esse lugar. Na cruz, Jesus abre as portas da salvação para toda a raça humana que estava decaída, distante de Deus. A cruz é a celebração da vitória do conflito entre o bem e o mal. Portanto, nada mais justo do que Deus estabelecer o seu trono nesta localidade. Eu queria citar apenas, pastor, o verso 5 do trecho que você leu, porque ali João vê e Deus diz assim: eis que faço novas todas as coisas. O que nós vemos aqui? O poder criador e recriador de Deus. Gênesis 1, verso 1, lá diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É Deus fazendo, Deus criando, aonde não existe nada. Se você for ler 2 Coríntios 5:17, lá Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aqui João afirma, Deus dizendo: eu faço novas todas as coisas. Esse poder de Deus em Apocalipse, em 2 Coríntios, é o mesmo poder de Gênesis. É Deus criando, a palavra é o bará do hebraico. Deus criando, aonde antes não existe nada pré-existente. Se você for parar para pensar, os indígenas estão assim, atônitos, porque estudos mostram que no universo hoje, a cada segundo surge uma nova estrela. O que é isso? É o nosso Deus expandindo criando, né? As obras da sua criação. O universo, ao nosso pensar, é algo quase que infinito, mas ainda muito menor do que o tamanho do nosso Deus. É verdade. O nosso universo, eu creio que ele ainda está em expansão, e o que Deus tem reservado para nós em um futuro é algo simplesmente indescritível. Eu preciso ir para um rápido intervalo, mas antes eu quero deixar uma pergunta, pastor Santos. O verso 5 do Apocalipse 21, que o pastor Lucas citou, mencionou, ele termina dizendo assim: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Em algum momento da história da humanidade, Deus mentiu, Deus falhou, ou ele deixou de cumprir aquilo que ele predisse? Então nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar com essa pergunta para ti aí. Não sai daí porque nós voltamos em instantes. Só teu Senhor pode te dar conforto. Venha ficar mais perto de Deus. Já chegou o primeiro CD de Oséias Reis. Músicas inspiradoras que expressam o convite de Deus para você. Acesse novotempo.com/gravadora ou ligue 0300 789 1111.
coração de Deus, é fiel e confessa seus pecados. Tem a palavra como escudo e de Deus caminha lado a lado. Hoje leia 1 Crônicas, capítulo 4. Desde menino, ele moldou madeiras, fez curvas, deu formas e já sabia. Ele salvaria a humanidade. Um dia, as mãos do carpinteiro estariam no madeiro, eternizando para o universo o que realmente significa o amor verdadeiro. A história foi abalada com a renúncia de Bento XVI e a eleição inédita de um Papa latino-americano. Mas, afinal de contas, o que é o papado? Seria mesmo o Papa a besta do Apocalipse? Como começaram os papas? E Pedro foi o primeiro deles? Este será o assunto do nosso programa Evidências esta semana. Portanto, você não pode perder, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Lembrando que este é o último tema relacionado às origens, à criação de Deus. É a última etapa dessa primeira temporada de 2013. Conversando aqui com dois pastores, pastor José Santos, pastor Lucas, amigos que vêm da região sul do Brasil, representando essa bonita região aqui no programa. Pastor Santos, deixei uma pergunta para ti antes do intervalo sobre a questão da verdade. Deus disse que o que ele estava falando sobre a recriação do novo mundo, novo céu, nova terra, é verdade. E perguntei se Deus em algum momento mentiu para a humanidade, né? Eu queria que você respondesse. Pastor Lanza, Deus não é homem para mentir. A mentira está no contexto humano. Como Deus conhece todas as coisas, Ele não precisa prometer e deixar de cumprir, porque Ele sabe tudo. Deus é o início e Deus é o fim. É o alfa e o ômega. A mentira é contexto nosso, humanos, homens. Deus não é um homem para mentir, portanto, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E tem algo aqui, pastor, que me chama muita atenção, a questão do sofrimento e morte. Dois itens que serão destruídos. Deus vai acabar com elas, sofrimento e morte. Alguns dias eu fui visitar uma pessoa, e jovem ainda, e a mãe estava do lado. E eu disse para ela, isso aqui é antinatural, Deus nunca planejou isso. A mãe cuidar de uma filha, ou a mãe sepultar uma filha, ou um pai sepultar um filho. Terrível. Isso é muito trágico, o ser humano se adapta a tudo, mas a morte é algo muito frio, ele não conseguiu se adaptar à morte ainda. E eu louvo a Deus porque esse dia vai chegar, não mais morte, não mais dor, não mais sofrimento, não mais entregar à terra pessoas que nós amamos. E isso mexe comigo, isso me diz que eu preciso trabalhar muito para ajudar a preparar um povo para a volta de Jesus a essa terra, para que não haja mais morte, para que não haja mais dor, para que não haja mais sofrimento e não haja mais lágrimas. Às vezes o ser humano ele tem dificuldade para acreditar nas verdades de Deus, porque o ser humano ele tem uma luta com a mentira, né? Porque ele se rendeu ao pai da mentira, lá no começo da história da humanidade. E hoje nós temos dificuldade grande em confiar no que uma pessoa está dizendo. Será que a pessoa está dizendo a verdade? Num negócio, será que essa pessoa não quer me passar para trás desse negócio? Esse é um grande problema que nós temos. E quando entendemos que Deus é verdadeiro, não há mentira nenhuma que paire sobre ele, a gente tenta entender a Deus pela nossa mente humana. É muito complicado. Deus não mente, Deus não é homem para mentir, né? Muito bem citado o texto aí. Não é, pastor Lucas? Essa é a nossa expectativa, de andarmos na verdade, confiarmos que isso será verdadeiro e Deus
restaurará o nosso planeta, né? Com certeza, os planos de Deus, eles são superiores. Isaías 55:8 diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos, declara o Senhor. Deus pensa, Deus vê, Deus age diferente. Deus, ele tem liberdade porque ele é Deus, ele é criador. Então, nós não temos o direito de questionar os caminhos, as atitudes e as ações de Deus, porque ele é Deus. Exato. E ele é a verdade. A Bíblia deixa muito claro que Deus, ele é 100% verdade. Então nós podemos confiar plenamente, como você acabou de comentar. Vivemos em um mundo de desconfiança, mas em Deus podemos ter o coração aberto, a alma tranquila, que nós podemos confiar 100% nele e nas promessas que ele deixou para nós na sua palavra, a Santa Bíblia. É verdade. Quando Deus criou o homem, lá no início da história do nosso planeta, aqui, de história da vida do nosso planeta, ele o criou do pó da terra, e Adão e Eva sabiam disso. Eles sabiam qual era o material que eles haviam sido criados. E quando eles pecaram, obedeceram à voz do enganador, de Satanás, eles perceberam a morte entrando, e eles sentiram que eles voltariam ao pó. Deve ter sido um sentimento, pegando um gancho com o que você falou agora há pouco, pastor, de impotência. Porque assim, bom, agora acabou. Eu vou voltar ao pó e acabou, não vou ter mais esperança, né? Mas Deus prometeu dar vida àquele pó novamente, né? Uma das grandes barreiras para muitos acreditarem na ressurreição é essa. Mas como é que Deus vai ressuscitar pessoas que já viraram pó, né? Ou ele criou tudo do nada, como é que ele não pode ressuscitar, né? Há muitas pessoas com essa dúvida relacionada até à própria ressurreição. Interessante, pastor, que a vida estava ligada à influência divina. Enquanto Adão e Eva estivessem recebendo a influência divina de Deus, eles estariam vivos. Ou seja, viveriam para sempre. A partir do momento que houve o pecado, cortou essa ligação. Não mais a influência direta de Deus. E aí eles passaram a morrer diariamente. E conosco acontece a mesma coisa. Deus vai recriar, mas para que essa criação ou recriação, se eu posso dizer assim, aconteça em mim, eu tenho que voltar à influência divina. Porque somente na influência divina é que eu tenho vida, e vida em abundância. Sem a influência divina, eu não tenho vida. Eu tenho a morte. Se eu quero viver, influência divina. Portanto, a influência divina é que me faz viver, é que me leva a viver eternamente. Agora, o apóstolo Paulo, ele cita uma coisa muito interessante na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, pastor Lucas. Eu até queria que você comentasse ali, dos versos 52 a 58, ele cita justamente esse ensino, não é? De uma nova vida, de recriar o nosso corpo novamente perfeito, restaurado, através do processo da ressurreição. Eu acho muito incrível a forma como Paulo aborda aqui e orienta a nossa igreja lá em Corinto. Que lições você pode tirar para nós relacionado a isso, pastor? Pastor, Paulo é muito claro quando ele diz que aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Aquilo que é mortal se tornará imortal. Agora, ligando ao que o pastor Santos acabou de comentar, existe algo por trás disso aqui. A vida em Adão, a sequência, a eternidade para Adão, e para nós existe algo por detrás, que é a questão da obediência. Deus colocou no jardim uma árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, e Deus disse: vocês não podem comer dessa árvore. Havia um fator obediência por trás das cenas. Em nossos dias, para podermos desfrutar dessa incorruptibilidade, dessa imortalidade, em nossos dias também existe um fator, um conceito muito claro na Bíblia de obediência. Cristo disse: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então, se nós almejamos essa transformação, se nós almejamos essa ressurreição, precisamos entender a necessidade de sermos fiéis a Deus, ao princípio bíblico, e sermos obedientes a todos os mandamentos da Bíblia, porque é vida. Ao seguir esses mandamentos que refletem o caráter de Deus, porque meu próprio João diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E os mandamentos refletem o caráter e a vontade de Deus para nós. Então,
para almejarmos esta ressurreição, eu entendo que temos que entender que por trás de tudo existe ali um conceito importantíssimo de obediência. Então, por exemplo, a ressurreição, essa volta do pó à vida, e será a vida eterna, será algo instantâneo, não é algo que vai ser aos poucos, não, né? Exato. Primeiro aparece o dedinho, primeiro aparece, depois aparece o cabelo, não, é instantâneo, vai ser uma ressurreição instantânea. Abrir e fechar de olhos. E se a ressurreição, a recriação vai ser instantânea, também a criação foi instantânea. Exatamente, pela palavra de Deus. Levou milhões de anos e foi evoluindo até chegar ao que conhecemos hoje. De forma nenhuma, o mesmo Deus que tem poder para instantaneamente ressuscitar, Ele também teve poder e tem poder para criar no princípio. Excelente, muito bom. Nós estudamos na primeira semana dessa temporada justamente sobre isso. E você falou, pastor Santos, Deus falou e tudo surgiu. Ali nas primeiras semanas nós estudamos profundamente esse assunto. A palavra de Deus, você usou o verbo bará lá, da língua antiga, né? Dos tempos bíblicos, aramaico, hebraico, o hebraico antigo. Significa justamente isso, criar do nada, sem ter matéria pré-existente. É só falando. Pelo poder da sua palavra. Interessante que esse princípio, pastor, ele vai em contrapartida da ciência. Porque a própria lei de Lavoisier diz o quê? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A ciência para nesta barreira. Da onde veio a matéria, da onde surgiu. Depois que Deus criou, realmente isso se cumpre, né? Justamente. Deus criou e está aqui. Como eles não concebem a criação, então eles param nessa barreira de onde veio a matéria. Nós temos a resposta. Veio das mãos de um Deus eterno e criador. É realmente uma bênção, né? Saber que Deus vai transformar completamente a nossa vida e o mundo em que vivemos, é nessa verdade que nós temos que nos estabelecer e viver. Porque Deus realmente restaurará esse domínio humano, a restauração do domínio humano. Aliás, esse é um dos temas aqui do nosso manual de estudos, e você já sabe como nós podemos ter acesso, como você pode ter acesso, né, ao nosso manual, ao nosso conteúdo, pelo blog, pelo site da Casa Publicadora Brasileira. E aqui, esse subtema dessa semana é restauração do domínio humano. Como é que nós podemos, então, entender como será essa restauração, pastor Santos, do domínio humano, então? A Bíblia coloca aqui a nossa lição, que Deus vai reatar esse domínio. O pecado fez com que esse domínio se perdesse. Na recriação de Deus, esse domínio vai voltar. E é colocado aqui reis, sacerdotes. Reis tem a ver com autoridade, sacerdócio tem a ver com elo de comunicação entre Deus e criaturas. Aquilo que os pais perderam, Deus vai trazer de volta para nós. Ele vai recriar. E eu costumo dizer que essa recriação de Deus é muito melhor do que a primeira, do que o primeiro, porque a experiência de que o pecado não valeu a pena. Entende? Não valeu a pena. Aquilo que aconteceu é passado e não valeu a pena. Portanto, agora, ao recriar isso daí, é baseado numa entrega de um Deus que não apenas falou, ele se envolveu com a raça humana. Ele veio até aqui. Alguns podem dizer, não, ele falou e tudo aconteceu, ele não se envolveu, é um Deus distante, indiferente. Não, ele veio aqui, ele viveu entre nós, ele viveu como nós. Ele colocou a mão na massa, é um Cristo histórico, se envolveu. E esse elo vai ser novamente colocado no seu devido lugar. O homem vai passar a dominar novamente. Não mais preso, escravizado, influenciado por um ser negativo, inferior, mas por um Deus que ama e que ama estar com seus filhos. Esse elo volta a ser novamente criatura e criador, andando lado a lado, influenciando novamente o ser criado, como era no passado. Que maravilha, né? Vai ser o restabelecimento de todas as coisas, né? Aquilo que era ordem virou desordem, se tornará numa ordem novamente. Amém. Em breve, né? Eu quero aproveitar então, nesse momento especial, e oferecer para você mais uma vez a possibilidade de conhecer essas promessas maravilhosas de Deus, de restauração, de vida eterna, de novo céu e nova terra.
através dessa série de estudos que nós chamamos de princípios. Você já conhece, você já tem ouvido, não apenas aqui no programa Lições da Bíblia, mas em outros programas, oferecendo aqui esse importante material que vai servir para o teu conhecimento, para o teu crescimento. Você pode ter em sua casa ou para onde você solicitar esse material gratuitamente, porque nós aqui da Novo Tempo vamos enviar, desde que você envie o seu endereço completo, a forma de contato mais fácil para onde vamos enviar, e você receberá esse material. E ao receber, estude, reparta com a sua família, compartilhe com seus amigos, porque um conhecimento bíblico, uma verdade bíblica, nunca pode ficar só para a gente, não é? Tem que ser como uma luz. Você vai elevar essa luz e mostrar a verdade ao mundo. E também, dentro desse ponto de criação e recriação, eu aproveito para, no último programa dessa série, mostrar para você, mais uma vez, 2 materiais da Casa Publicadora Brasileira, do jornalista Michelson Borges. São 2 livros, o primeiro deles, A História da Vida, uma compreensão de onde viemos, para onde vamos, um material excelente que você deve ter na sua biblioteca, estudá-lo e fazer uma confrontação bíblica sobre todo o seu conteúdo, e também este outro material, onde o jornalista Michelson foi o organizador, e entrevistando 12 pesquisadores, pessoas que lidam com a ciência e também com a religião, e seu ponto de vista sobre esta frase importante: por que creio? Um material realmente excelente, que vale a pena você ter na sua biblioteca. Entre no site da Casa Publicadora e verifique como você poderá ter esse material em sua casa, tá bem? Nós vamos então para mais um rápido intervalo. Não saia daí, porque nós voltamos em instantes com o último bloco do programa e o último bloco dessa primeira temporada de 2013 também. Não saia daí. No NT Repórter dessa semana, você vai conhecer mais sobre transtornos alimentares que atingem 1% da população mundial. Pode parecer pouco, mas tem levado muitos à morte. Bulimia e anorexia. Não perca, é nesse domingo, às 10 da noite. Eu espero você, até lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Ok, quer dizer então que temos mais um guru das respostas aí, não é? Então tá bom, homem resposta, não é isso? Ok, me responde o seguinte: o que molha mais? Correr na chuva ou andar na chuva? E aí? Quero ver como é que você sai dessa, meu amigo. Depende, amigo Tito. Se você quiser salvar o penteado, corra. Se só for um chuvisco, ande. Agora, se você é um gordinho e sua área é um pouco maior, corra. Porque além de ficar seco, vai fazer um bom exercício. Agora, se for tempestade, não adianta.
vai ser mulher de qualquer jeito. Tem alguma outra pergunta capciosa? Escreva para mim, homem.resposta@novotempo.com. Eu tenho resposta para quase todas as perguntas, mas conheço alguém que tenha respostas para todas as suas perguntas. É Deus. As respostas dele estão na Bíblia. Leia a Bíblia. Nela, você vai achar as respostas para a sua vida. Você ainda não curtiu a nossa página no facebook.com/Conexão Jovem Oficial? Tá perdendo tempo porque tá rolando muitas coisas bacanas nos nossos bastidores, coisas que você não vê aqui na TV. Curte lá. Esse é o terceiro e último bloco do programa dessa semana e também dessa temporada, onde estudamos esse tema maravilhoso, extraordinário, sobre as nossas origens. Como é importante saber quem é o nosso Criador, né? Como é importante saber de onde viemos, para onde vamos, os planos de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Não importa onde você esteja ou os problemas que você esteja passando, Deus tem um plano para você, acredite. E dentro do plano dele, você está incluído e Ele quer restaurar sua vida, não apenas a sua vida, mas a sua família, não apenas a sua família, mas a sua saúde, a sua fé e também a este mundo. Tudo será instantâneo, no mesmo momento, no mesmo instante, quando passaremos a viver a eternidade. É muito bom podermos estudar aqui com os nossos amigos, Pastor Santos, Pastor Lucas. E agora, eu quero aproveitar e trabalhar em cima de alguns assuntos para nós encaminharmos o encerramento do programa. E eu gostaria de que vocês me ajudassem comentando um pouco sobre o livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 11, depois o capítulo 9, versos 2 a 4, quando a gente percebe assim como a terra mudou do período em que Deus a criou e nos deu. Não é? Deus nos deu um mundo perfeito, maravilhoso. Hoje ela ainda tem aspectos belos, mas muito diferente do que foi. Então eu queria que vocês me ajudassem a entender um pouco sobre essa necessidade de restauração, porque realmente vai ter muita restauração para fazer, né? Especialmente baseado nesses trechos bíblicos aqui que eu acabei de citar. Como é que vocês podem me ajudar? Vamos começar com o pastor Lucas, depois o pastor Santos. Pastor, Gênesis 6 deixa muito claro para a gente a corrupção da raça humana. É muito claro. Ali o profeta Moisés deixa isso para nós quase que escancarado, o quanto o ser humano havia se afastado de Deus, a ponto de ser necessário Deus enviar um dilúvio. Alguns entendem o dilúvio como uma manifestação arbitrária de Deus, como sendo algo tirano da parte de Deus, mas precisamos entender que houve um tempo de 120 anos, que a gente pode até definir como um tempo de graça para a raça humana, como nós hoje temos um tempo de graça, onde podemos aceitar a Jesus como nosso Salvador, porque em breve esse tempo irá cessar. Agora, veio o dilúvio, as pessoas tiveram a oportunidade delas. O problema é, após o dilúvio, o mundo mudou drasticamente. A própria alimentação humana mudou drasticamente. E aí, então, eu parto de um princípio, que é o princípio da vontade de Deus. Para a gente contrastar duas cenas muito claras em Gênesis mesmo. Gênesis 1, ali Deus cria, Deus fala, as coisas aparecem, Deus cria a raça humana. A gente pode definir a Gênesis 1 como sendo a vontade absoluta de Deus, aquilo que parte naturalmente do caráter de um Deus amoroso, um Deus que quer apenas o bem dos seus filhos. Agora, Gênesis 6, nós temos ali uma situação totalmente diferente. Deus precisando tomar uma atitude, fazer algo contra, quem sabe, a sua própria natureza de amor, a sua natureza de perdão. Ele precisava tomar uma atitude. Eu entendo que aqui entra a vontade relativa de Deus, a permissão divina. E isso vale até, a lição comenta um pouco sobre a alimentação. Em Gênesis 1, 2 e 3, nossos primeiros pais se alimentavam apenas de grãos, raízes, tudo aquilo que vinha do Éden, tudo aquilo que era natural. Agora, Gênesis 9, tudo agora deteriorado. Nunca foi a vontade de Deus
mas houve ali então a permissão, digamos assim, então, uma vontade relativa de Deus para que o ser humano pudesse se alimentar de algo que não era o ideal. Especialmente porque o dilúvio ele causou uma destruição muito grande, né? Uma catástrofe mundial, global, onde você não tinha árvores frutíferas, não tinha alimento, né? Necessário para a humanidade e suficientes ali no sentido de manter a vida. E realmente houve esta permissão de mudança de cardápio, alteração um pouco desta questão. Pastor Santos, o senhor concorda com o pastor Lucas? Como é que o senhor vê também esse... Aqui, pastor, nós podemos ver aquela expressão cadeia alimentar. Um morre para alimentar o outro. O mais frágil morre e o dominante acaba se alimentando dele. Ok? Nessa restauração, não mais isso vai acontecer. Aqui Isaías é muito claro. É verdade. O cordeiro vai estar ao lado do leão. Imagine o leão hoje ao lado de um cordeiro. É inviável. Devoraria o cordeiro. E agora nós podemos ver essa restauração, imaginar essa possibilidade. O leão pastando com o cordeiro, né? Com o cordeiro. Imagina você ter o privilégio de abraçar um leão. Eu imagino isso. Eu olho para aquele leão tão forte, tão dominante, agora eu chegar perto dele e dar um abraço nele. Portanto, é algo que, se nós pararmos um pouquinho para pensar, nós vamos dizer: louvado seja o nome de Deus por essa restauração. E temos que dizer: Senhor, faça isso logo, nós queremos ir para o céu. É verdade. Portanto, restaure isso, faça isso, coloque os pontos nos devidos lugares. Venha logo, Senhor, restaure a paz que esse mundo o milagre da restauração, ele vai envolver tudo, né? Não apenas os aspectos geológicos, da beleza natural, da ressurreição, da glorificação quando viveremos eternamente, mas inclusive os aspectos da natureza, a relação entre os pares, entre os animais, o homem e os animais. Eu até gostaria de ler, pastor, esse texto que o senhor citou, que é um texto muito importante, que está no verso 25 do capítulo 65, não é? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É o ápice da restauração de todo o nosso globo, né? Por meio da beleza dessa linguagem poética até, nós poderíamos dizer assim, Isaías está mostrando aqui que não haverá então nenhum tipo de violência mais, pastor Lucas, é isso? São os resquícios do pecado apagados. Hoje, em nossa vida, em todos os lugares que nós olhamos, existe o resquício, existe a evidência de que ali existe a queda, o pecado, essa linguagem de Isaías, como o pastor mesmo acabou de citar. Sim. É o que traz para a gente esperança, é algo praticamente inimaginável, mas é algo muito verdadeiro, muito concreto, porque aquilo que Jesus iniciou em Gênesis, dando o domínio ao ser humano, depois veio a queda do ser humano, o pecado, o sofrimento. Na cruz, Jesus retoma esse domínio para si. E agora, então, nesse momento final da história, a gente tem a concretização, a instauração do reino eterno de Deus, sem o pecado, sem o sofrimento, sem a tristeza. Eu creio que todos nós precisamos parar e refletir um pouquinho em nossa própria vida pessoal. É verdade. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está o meu preparo para viver nesse reino? Porque eu entendo, pastor, que é vital. É claro que a volta de Cristo ainda está ao futuro, mas nós precisamos começar a viver esse reino de restauração no hoje, no aqui, no agora. A preparação para a volta de Cristo, para o céu, eu entendo que ela começa hoje. No caso aqui, pastor Santos, dentro do tema do nosso manual de estudos, para a gente fechar então o tema, a restauração do relacionamento com Deus, então, vai atingir o ápice por ocasião da volta de Jesus? É isso? Exato. Existe algum texto bíblico que a gente possa usar nesse aspecto para a gente entender assim que haverá essa restauração, que haverá essa volta de Jesus a essa terra, mostrando realmente o que Deus deseja fazer a partir dali
com a restauração plena, o que você poderia nos dizer? Pastor, aqui em João capítulo 14, versos 1 até o 3, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, olhe bem, para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Voltamos a ter aquela sensação lá do início, né? O propósito original de Deus, que Exatamente. era harmonia entre Deus e a humanidade. Sim. Essa harmonia foi rompida, foi quebrada. Perfeito. Mas ele falou, não, eu vou reverter o quadro, eu vou para lá, vou preparar lugar, vou retornar e eu vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que maravilha, que bênção. Justamente sobre esse ponto, pastor, nós temos uma pergunta de um telespectador. Vamos ouvir agora para a gente poder responder para ele. Olá, meu nome é Leandro e a minha pergunta é a seguinte: quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu enviar o seu filho, o Messias, para morrer no lugar dele. Por que Jesus demorou tanto para nascer e por que ele está demorando tanto para voltar? A pergunta do Leandro é interessante. Quando Deus criou o mundo, né, e depois Adão e Eva tomaram a decisão, então, pelo pecado, obedecer a Lúcifer, o pecado entrou e Deus prometeu enviar seu filho, né? Então a dúvida é, houve uma demora na ótica dele, né? Por que Jesus demorou tanto para nascer? Por que agora Jesus está demorando tanto para voltar, né? Já que ele prometeu voltar. O que a gente poderia responder aí? Eu posso responder fazendo uma pergunta? Claro. Demora para quem? Deus não está limitado a tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Talvez a demora esteja no calendário humano, mas não no calendário divino. Deus sabe todas as coisas. E a vinda de Cristo foi no tempo exato. O mundo estava maduro para isso. E no momento que Deus achar que o mundo está maduro para o retorno dele, ele vai voltar. Então a pergunta que eu volto a fazer de novo, demora para quem? Para Deus ou para nós? Agora, pastor Lucas, o que é necessário acontecer para que Jesus volte, então? Né? A Bíblia diz alguma coisa? O que nós poderíamos dizer? Pastor, como evangelista, eu queria citar um texto. Mateus 24, verso 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado por todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Corroborando com o que o pastor Santos acabou de citar, existe um outro detalhe por trás. A profecia. A Bíblia. Se você for estudar Daniel 9, 25 a 27, ligado a Daniel 8, verso 14, existe toda uma estrutura profética que culmina no nascimento, na morte de Cristo, o que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, ok? Então existe ali, por trás das cenas, um direcionamento, Deus deixando claro na sua palavra quando isso vai acontecer. A primeira vinda de Cristo, nesse caso. Agora, a segunda vinda de Cristo, se você for ler Lucas 21, Mateus 24, nós temos ali vários sinais que antecederiam justamente esse retorno de Cristo. E o texto que eu citei é justamente o último sinal. Agora pare e pensa. Estamos em uma TV. Pegue os meios de comunicação, TV, rádio, a internet, a verdade, a mensagem, o evangelho tem se espalhado por todo mundo. Ou seja, a volta de Jesus está muito mais perto do que nós esperamos. E nós voltamos então para o texto que você leu, lá onde Pedro fala do novo céu, da nova terra, porque ele diz também que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele perguntou, mas será que está demorando? Olha, é muito mais rápido do que nós imaginamos. É que diante do sofrimento hoje que a humanidade passa, né? A morte, os hospitais cada vez mais lotados, cemitérios, as angústias humanas, realmente dá aquela sensação de demora, né? O que está faltando para Jesus voltar? Será que ele não está ouvindo o clamor da humanidade? Mas Deus tem um tempo, né? O tempo de Deus nem sempre é o nosso, né? E aquele texto de Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia, quer dizer, Deus é atemporal, nós estamos limitados, né? E o grande desafio nosso hoje é harmonizar. O tempo de Deus é o nosso. É verdade. É esperar, saber esperar, pois Deus sabe o que é melhor. Exatamente. Meus amigos, terminamos aqui o estudo desta semana. Eu gostaria que os nossos convidados
fechassem aí com uma mensagem especial para os nossos telespectadores. Vamos começar com o pastor Lucas, pode ser? Ok. Eu entendo que Jesus tem um plano para a vida de todos nós. Jesus um dia nos criou, nós existimos através da graça de Cristo, nós não estamos nesse mundo por acaso, claro, vivemos em um mundo de pecado, de dor, tragédia, sofrimento, mas a promessa bíblica é que um dia tudo isso irá ter um final, um ponto final. Eu quero estar preparado, quero ter a minha família preparada, quero ajudar a preparar outras pessoas. Eu queria convidar a você que assiste esse programa a colocar a tua vida nas mãos de Deus, deixar Deus guiar a tua vida, porque Deus quer restaurar você, a sua família, o seu casamento e a sua saúde, e na volta de Jesus, então, teremos a restauração plena para todo sempre, onde aquilo que é mortal tornar-se-á imortal e aquilo que é corruptível tornar-se-á então incorruptível. Pastor Lucas, muito obrigado aí pela sua participação no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe seu ministério. Amém. Pastor Santos, também sua mensagem final. Pastor, tem uma citação maravilhosa aqui de uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Eu quero terminar com ela. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria para todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Que Deus abençoe a todos vocês, que a paz do Senhor repouse individualmente. E saibam vocês que Deus é especialista em curar corações enfermos. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Santos. Deus abençoe seu ministério. Obrigado pela participação mais uma vez. Eu quero agradecer sempre a sua audiência ao programa Lições da Bíblia. Chegamos ao final de uma grande caminhada, uma longa caminhada, 13 semanas estudando as nossas origens. Esperamos que tenhamos atingido o nosso objetivo de levar até você uma reflexão importante sobre quem é o nosso Criador, sobre a nossa postura como criaturas e o que devemos fazer para mantermos a nossa esperança viva sobre a restauração futura que em breve veremos em nosso mundo, em nosso planeta e em nossa vida também. O próximo período, a nossa próxima temporada já está começando e vamos estudar um tema muito especial. Nós vamos entender e estudar grandes lições dos profetas menores, um grupo de profetas da palavra de Deus conhecidos carinhosamente como profetas menores. O tema geral será: busque o Senhor e viva. Faça isso e mantenha a sua vida sempre ao lado do Senhor Jesus. Quero convidá-lo para orar comigo agora. Nosso Deus e Pai, obrigado pelos bons momentos que passamos aqui estudando a Tua palavra. Amém. Dá-nos a confiança nas Tuas preciosas verdades e prepara-nos para este futuro, quando seremos plenamente restaurados por Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém.